Evangelho de Mateus, capítulo 26. Quero ler aqui a partir do verso 20 até o 28. Texto esse que nós conhecemos, né? Esse texto está lá descrito no 1 Coríntios 11. E nós fazemos menção dele, lemos ele todos os meses. E é nesse texto que o apóstolo Paulo ali, ele diz que aprendeu do Senhor. Quando ele diz que ele aprendeu do Senhor, que na noite que foi traído, tomou o pão e tendo dado graça, partiu e deu, né? O capítulo 26 começa com Jesus lá em Betânia sendo ungido para a sua morte. E no decorrer do texto nós vamos ver que os discípulos, aqui no verso 17, perguntam para Jesus: Mestre, onde o Senhor quer que a gente arrume a ceia para participarmos da Páscoa? E o Senhor Jesus disse para eles: vão à cidade, lá verão um homem, e digam para aquele homem que o mestre quer ceiar na casa dele, porque está chegando o seu fim. E o texto vai contar que os discípulos fizeram isso, correram e foram até a cidade. E lá viram o homem o qual Jesus falara, e falaram as palavras que Jesus mandou. E o homem entendeu a palavra que Jesus falou. Bem-aventurados somos nós que um dia entendemos a palavra do Senhor. E ao entender a palavra do Senhor, reconhecemos o nosso estado de pecados que estava em nós, e ali nos rendemos a Cristo, o qual perdoou esses pecados e jogou no mar do esquecimento, e hoje nós estamos livres e vivemos com Cristo na sua eternidade. E ele levou os discípulos até a casa, e ali na casa mostrou um cômodo aonde os discípulos prepararam a ceia, prepararam a mesa para serem alimentados. Chegamos aqui nesta noite às 15 para as 6 e preparamos a casa, e preparamos a mesa com os nossos louvores, e preparamos a ceia para que aquele que é digno de partir o pão e dar para cada um de nós possa fazer isso na noite de hoje, através da sua palavra. É alimento para o crente, é um alimento para o homem, é alimento para a mulher, é alimento para os jovens nos dias de hoje. Alimento esse, amado, que a humanidade não quer se alimentar dele, mas o Senhor Jesus, ele não para na sua missão, ele não deixa de fazer aquilo a qual foi enviado. O Espírito Santo tem convencido a muito do pecado e do juízo, e muitos têm se convertido, e muitos têm agora comendo deste pão que é da palavra de Deus. Então esse texto, amados, é um texto muito importante para mim e para você e para todos nós que somos jovens crentes em Jesus Cristo. Quero falar de 3 olhares que nós precisamos ter sobre a ceia do Senhor. 3 olhares que um jovem precisa ter sobre a ceia do Senhor. Em 1 Coríntios 11, no verso 28 diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. O que o apóstolo Paulo aqui escreveu e está falando para nós no dia de hoje foi a mesma coisa que Jesus falou lá em Mateus 26, no seu versículo de número 21, quando ele diz: em verdade vos digo que um de vós me há de trair. Jesus disse isso em Mateus 26, no seu versículo 21. E o apóstolo Paulo está dizendo para a igreja de Corinto: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Quando Jesus diz isso, amados, que um deles iriam trair o Senhor, Jesus estava fazendo com que cada um dos seus discípulos ali viessem se examinasse. E o texto vai dizer que os discípulos se analisando, olhando para o que faziam,
o que falavam e o que pensavam, o texto vai dizer que cada um dos discípulos iam até Jesus, ia pertinho do corpo de Jesus, chegava no ouvido de Jesus e dizia: Mestre, sou eu. Lá vai o Pedro, lá vem o João: Mestre, sou eu. Lá vai o João, lá vem o Tiago: Mestre, sou eu. Lá vai o Tiago, lá vem o Bartolomeu: Mestre, sou eu. Lá vai o Bartolomeu, lá vem o Felipe: Mestre, sou eu. E vai passando um por um, e chega ao último, e diz, com a mais cara de pau, e diz: Rabi, feita logo para disfarçar o seu pecado. É assim, amado, que acontece, né? Muitos querem inventar situações, palavras, coisas, para poder participar do corpo em pecado. Mas não adianta se esconder dos olhos do Senhor Jesus. Porque quando Judas diz: Mestre, por um acaso sou eu? Jesus diz: Tu o disseste. Não adianta se esconder de Jesus, porque um dia Jesus vai trazer revelado aquilo que eu estou escondendo, amado. É para que eu venha me converter de verdade e voltar para o caminho que me leva para o céu. É por amor de mim que Jesus traz aquilo que está desagradando ao Pai, para que eu me corrija, analise-me e veja aonde eu estou errando e volte a andar no caminho certo. Ou seja, amados, quando os discípulos ali, um por um, vão até Jesus, perguntando se era eles, e Jesus diz para o Judas: Tu disseste, aquele que mete a mão no prato comigo é aquele que vai me trair. Quando Jesus diz isso, é que nós precisamos, amados, cada vez mais nos aproximarmos do corpo de Jesus. Cada vez mais o que Jesus quer de nós é que nós venhamos cada vez mais nos aproximarmos do corpo dele e contar todas as nossas amarguras para ele, todos os nossos pecados. Senhor, sou eu que estou deixando de orar, sou eu que estou deixando de ler, sou eu que estou deixando de estudar, sou eu que estou deixando de jejuar, sou eu que estou deixando de congregar, sou eu que estou deixando de cultuar a Ti. Senhor, sou eu. Se sou eu, Senhor, então muda esse meu jeito de ser. Se sou eu, Senhor, então muda o meu viver. Se sou eu, Senhor, não quero ser um cristão desta maneira, longe do Teu corpo, Senhor. Eu quero ser um cristão próximo de Ti. O quanto mais eu puder, Jesus, estar perto de Ti, do Teu corpo, sentir o Teu calor, Jesus. Eu quero ser um crente assim. Eu quero ser um cristão que esteja perto de Jesus o mais próximo possível. Não podemos, amados, negligenciar isso. Nós temos que analisar a nós e corrermos para os pés de Jesus. Os discípulos não ficaram sentados na cadeirinha ali, com um pãozinho na mão, com um cálicezinho na mão, dizendo: eu acho que esse cara aí que ele está falando vai ser o Pedro. Não, eu acho que esse cara, quem tem cara de fazer isso é o João. Ele é mais novo, ele é medroso, ele vai com certeza fazer isso. Não. Um por um, a Bíblia diz. Um por um vai até Jesus. Oh, glória a Deus. Um por um aqui nesta noite veio até Jesus, ou não veio? Um por um de cada um de nós viemos nesta noite próximo de Jesus. Então abre o teu coração para Jesus. Jesus, eu estou aqui, Jesus. A tua palavra está me alimentando nesta noite, Jesus. Sou eu, Jesus. Sou eu que não sei ouvir o meu filho. Sou eu, Jesus, que não aguento os meus vizinhos. Sou eu, Jesus. Então muda-me, Jesus. Tira de mim esse coração de pedra, Jesus. Coloca um coração de carne, Jesus. Eu preciso, Jesus. Aleluia. Você está pertinho do corpo de Jesus? Então aproveita isso, conta para Ele. E se Ele dizer que é você, dê glória a Deus. Peça perdão e os seus pecados serão perdoados. Porque aquele que confessa e deixa, esse alcança misericórdia. Por quê? Porque o pão representa o corpo dele.
O suco, o vinho representa o sangue dele, a nova aliança, amados. Está perto do corpo de Jesus, não quer dizer que você vai chegar perto do corpo de Jesus fisicamente, agora não. Mas o corpo de Jesus chamado a igreja, nesse corpo você tem que estar grudado, estar junto desse corpo, porque este corpo tem um cabeça, e esse cabeça é Jesus, e o ouvido desta cabeça está prontinho para ouvir você confessar os seus pecados, para que Ele possa te perdoar. Se aproxime cada vez mais do corpo de Jesus e não queira sair perto do corpo de Jesus. Não queira sair de dentro do corpo de Jesus, que é a igreja do Senhor. A ceia do Senhor é um momento especial que exige de nós 3 olhares essenciais sobre a ceia do Senhor: olhar para trás, olhar para dentro e olhar para frente. A ceia é um memorial da morte de Jesus Cristo. Devemos revisitar o Getsemane e o Calvário em nossa mente, sentindo a agonia de Cristo e contemplando o sacrifício na cruz. Olhar para trás. Olhar para trás é trazer em nossa memória o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. É trazer em nossa memória a sua agonia naquela cruz. É trazer à nossa memória aquilo que Ele fez por cada um de nós. É o corpo que é partido por vós. Temos que trazer à memória o corpo de Jesus, dilacerado pelos chicotes dos romanos. Olhar para trás e vermos a cruz que Jesus carregou no meu e no teu lugar. Temos que olhar para trás, amados, e ver que a coroa de espinho que cravou em sua cabeça foi por amor a mim e a você. Nós temos que olhar para trás, que os pregos que foram cravados em suas mãos e em seus pés foi por amor de cada um de nós. Nós temos que olhar para trás e vermos, amados, Ele pendurado naquela cruz por amor de mim e de você. Nós temos que olhar para trás, queridos, e ver que Ele deu a sua vida, negou-se a morte, para que eu e você vivêssemos uma vida em abundância nele. Temos que olhar para trás, amados, e ver o que Jesus fez por cada um de nós. Olhar para trás, onde Jesus morreu. Olhe para trás e veja onde Jesus morreu. Onde? No Monte Caveira. Jesus morreu no Monte Caveira por amor de mim e de você. Que esta lembrança toque as nossas emoções, molde nossas atitudes e nos faça viver em gratidão a Ele todos os dias. Todos os dias, amados, nós temos que agradecer a Deus por Jesus Cristo. Todos os dias nós temos que ser gratos por abrirmos os olhos, ter um emprego para trabalhar, ter aonde buscar o pão de cada dia para a nossa mesa, ter uma roupa para vestir, um calçado para calçar. Todos os dias, amados, nós temos que agradecer que temos amigos, nós temos que agradecer que temos família, que temos filhos, nós temos que agradecer que temos uma igreja que ainda é livre no nosso país para louvar, adorar, glorificar, pregar o Evangelho em alta voz. Nós temos que agradecer, amados, que um dia nós estamos perdidos, mortos nos nossos pecados, mas Ele nos deu vida, Ele nos tirou do lamaçal do pecado e nos colocou no seu altar santo, e à direita de Deus está Jesus Cristo e nós também na eternidade. Vamos ser gratos. Vamos agradecer ao Senhor. Quando te perguntarem por que você vem tanto à igreja, a sua resposta tem que ser simples, uma palavra só: eu vou para a igreja para agradecer. Agradecer. Venha para a igreja, amados, para agradecer o Senhor. Sejamos gratos ao Senhor. Efésios 3:21, que nós possamos dar glórias a Deus por Jesus. A nossa mente foi transformada pelo Espírito Santo. Somos novas pessoas em Cristo Jesus. As nossas mentes foram transformadas pelo Espírito Santo. Outra hora, eu e você, amados, estava com a nossa mente
doente, morta, podre, envelhecida no pecado, mas o Espírito Santo, Ele transformou a minha e a tua mente, tirou essa mente velha, cheia de pecado, e colocou uma mente de jovem, santa, em Cristo Jesus. Deus, é por isso, querido, que eu e você temos que alimentar a nossa alma somente com as coisas do céu, e não deixar que as coisas do mundo contaminem a nossa alma, a nossa mente. Você, nós jovens, crentes de Jesus Cristo, temos que nos alimentar daquilo que o nosso Pai tem para nos dar. Alimente-se da palavra de Deus, alimente-se daquilo que vem do reino do céu. Somos novas pessoas em Cristo Jesus. É assim no reino de Deus. No reino de Deus, amados, não tem grandes e pequenos, são todos iguais. Jovens, rejuvenescido no nosso espírito, na nossa alma, na nossa mente, através do Espírito Santo. Olhar para dentro. 1 Coríntios 11, 28, como já lemos: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Examinar-nos. Não podemos julgar a ninguém, e sim avaliar a nós mesmos e reconhecer que precisamos de Jesus todos os dias. Não devemos julgar a ninguém, mas devemos analisarmos a nós mesmos, avaliarmos a nós mesmos e reconhecer que precisamos de Jesus todos os dias. Gálatas 6,4 diz que cada um examine os seus próprios atos, e então poderá se orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém. Examine-se você mesmo, e você vai ver como você vai viver uma vida leve, sem se preocupar com ninguém, com as atitudes de fulano, de cicrano, de beltrano. Não se preocupe com as atitudes dos outros. Viva você e Cristo e o Espírito Santo. Viva você a sua caminhada de fé. Examine você mesmo, se orgulhe de você. Como eu posso me orgulhar de mim mesmo? É que o pecado vem, ele me tenta, o inimigo me sonda, ele derrota ao meu derredor, mas eu estou aqui prostrado nos pés do Senhor. Eu não abro mão, aleluia. Eu sou obrigado, Deus, porque eu sou falho, eu sou pecador, mas o Senhor tem me sustentado com a tua destra. O meu irmão pecou do lado, o outro pecou do outro. Senhor, me ajuda a não pecar como meus irmãos. Senhor, me mantém, Senhor, me mantém na tua presença, Senhor. Não deixa que o teu Espírito Santo se afaste de mim, Senhor. Se orgulhe de lutar contra o pecado, se orgulhe de resistir ao diabo e ele fugir de você todos os dias. Quando você diz não para o pecado, o diabo mete o pé e vai embora, e Deus te dá a vitória. Cada um examine os próprios atos, e então poderá se orgulhar de si mesmo. O pecado veio, o inimigo se levantou, a tentação chegou, mas o Senhor me manteve de pé. Glória a Deus por Jesus. Jovens, e se gloriem. Aonde vocês forem, se gloriem de si mesmos. Por quê? Porque Deus tem os seus nomes escritos no livro da vida. Veja o que Deus fez em nós. Veja o que Deus fez em você. Como você era. Olha o que Deus fez. Não foi eu que fui ao encontro do Senhor, não. Ele veio ao meu encontro. Eu não merecia ser encontrado, não. Eu estava morto, enterrado nos meus pecados, mas Ele veio, desceu, desenterrou, me tirou da cova, me deu vida. Não somos nós, é Deus em nossas vidas. Vamos nos gloriar que Deus está em cada um de nós. Deus está em nossas vidas. Então veja o que Deus fez em você, de onde Ele te tirou. Ninguém é digno de estar à mesa do Senhor. É pela graça que somos chamados à comunhão com Ele. Devemos orar como o salmista.
Salmo 139, versos 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Quer se gloriar? Se glorie disso. Se glorie de ser uma carta aberta para Deus, de ter um coração voltado para o altar de Deus e dizer: Deus, o meu coração está aqui e tu conhece. Sonda o meu coração, prova-me. Prova, Senhor, se eu sou cristão verdadeiro, e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Confesse tudo para Deus. Confesse tudo para o Senhor. Arrependa-se e peça para Ele te levar pelo caminho eterno. Jesus, Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ninguém vai a Deus a não ser por Jesus Cristo. Jesus é a ponte que conduz o homem até Deus. Oh glória! Aqueles que não querem passar por essa ponte não tem como ter acesso a Deus. Nesta noite, Jesus, o Espírito Santo, está construindo essa ponte no teu coração. Que você nesta noite possa dar o primeiro passo, o segundo passo, o terceiro passo nesta ponte. Que você atravesse essa ponte e se encontre com Deus na eternidade. Por amor de cada um de nós, amados, nesta noite o grande construtor está aqui, construindo uma ponte, aleluia, entre um homem pecador e um Deus santo. Os pecados ficarão do lado de cá. Quando você atravessar a ponte, você vai chegar lá santificado, e se encontrará com o Senhor nos ares. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Oh, glória a Deus. Aleluia. Olhar para trás, olhar para dentro e olhar para a frente. 1 Coríntios 11, 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beber este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Olhar para a frente. Temos que continuar pregando o Evangelho. Temos que continuar com a esperança viva dentro de nós. Jesus vai voltar. Glória a Deus. Essa esperança não pode morrer dentro de nós. O nosso olhar tem que ser para frente, pois na esperança viva que um dia o céu vai se abrir. Veremos o nosso Senhor nos ares e subiremos para nos encontrar com Ele. Oh glória! Essa é a nossa esperança. Esse tem que ser o meu e o teu olhar, o olhar da igreja, olhar para frente, para a eternidade, e que essa eternidade nunca saia dos nossos olhos. Porque todas as vezes que comer desse pão e beber desse cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Temos que continuar pregando. Eu tenho que continuar falando para você que Jesus morreu por te amar, que Jesus morreu no teu lugar. Ele entregou a vida dele por você, por mim, por nós. Oh glória a Deus. Eu tenho que continuar falando que Ele morreu, ressuscitou, está sentado à direita do Deus Pai, está aqui nesta noite. O Espírito Santo está tocando no meu e no teu coração. Esse queimar dentro de você não é outra coisa a não ser a presença da pessoa bendita do Espírito Santo, que nesta noite está trazendo para nós essa exaltação, para que nós venhamos olharmos para trás, para que nós venhamos olhar para dentro de nós, e para que nós venhamos olhar para a frente, esperando o rei que vai voltar, a noiva que espera o noivo chegar. Esse deve ser o meu e o teu olhar, olhar para frente. Participar da ceia é proclamar a morte de Cristo até que Ele volte.
devemos nos lembrar que um dia os céus se abrirão e Jesus voltará com poder e grande glória. Jesus voltará com poder e grande glória, e nós vivos seremos arrebatados, mas os mortos ressuscitarão primeiro. Oh, glória a Deus. Se eu morrer, amados, não se preocupe, nós se encontraremos nos ares, hein? Eu não vou na sua frente, nem você vai na minha frente. Nós vamos nos encontrar nos ares e juntos chegaremos à presença de Jesus. Amém. Aleluia, oh glória a Deus, bendito seja o nome santo do Senhor. Temos nós que nos soltarmos das amarras, das correntes, dos laços que este mundo tem laçado e acorrentado a muitos cristãos. Nós temos que fazer como o apóstolo Paulo fez e escreveu na carta aos Filipenses, no capítulo 3 e o verso 13: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo e para o prêmio que me está proposto em Cristo Jesus. Oh glória a Deus. Eu, você, nós, a igreja, aquele que crê em Jesus tem um prêmio. Você tem um prêmio para receber. Oh glória, aleluia. Mas para receber esse prêmio, amado, temos que nos desprender das coisas deste mundo. Ou seja, temos que nos santificar cada vez mais, nos separar cada vez mais das coisas deste mundo. Nós nos afastamos das coisas deste mundo, nos separamos das coisas deste mundo e nos aproximamos cada vez mais de Deus. E para cada vez mais próximo de Deus, estamos cada vez mais próximo de receber o nosso prêmio em Cristo Jesus. Então olhe para frente, olhe com alegria, agradeça a Deus com alegria, porque Ele te salvou, Ele te libertou, Ele te transformou, e Ele voltará para te levar para morar com Ele no reino dos céus. Oh glória a Deus, aleluia. Que nós possamos, amados, falarmos como João falou em Apocalipse 22:20, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Essa é a nossa esperança, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Para participarmos da ceia do Senhor de forma digna, devemos ser crentes batizados e comprometidos, prontos para olhar para trás, para olhar para dentro e para olhar para frente. Tenha esse compromisso, esteja pronto todos os dias para olhar para trás e ver o que Jesus fez por você, para olhar para dentro de si e ver que você não é melhor que ninguém, que cada um tem uma cruz para carregar. Então pegue a sua e siga Jesus. Olhar para frente com a esperança no arrebatamento da igreja. Oh glória a Deus, aleluia, bendito seja o nome santo do Senhor. Olhar para trás, na cruz Jesus perdoou os meus pecados. Olhar para dentro, o Espírito Santo habita dentro de mim. Oh glória a Deus. Olhar para frente, irei morar por toda eternidade no reino dos céus. Esses três olhares, amados, nos ajuda a participar da ceia com reverência e com profundidade espiritual. Olhe para a ceia com esses três olhares e participe com profundidade espiritual, ou seja, buscando cada vez mais Deus para a sua vida. Que o Espírito Santo ilumine a nossa alma e que nós possamos, amados, cada vez mais nos achegarmos aos pés do Senhor Jesus e a Ele sermos gratos por tudo que Ele fez em nossas vidas. E as palmas louvam e engrandecem ao Senhor Jesus.